Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, a trilogia Gatilho. Pois bem, eu posso dizer, e eu já coloquei isso de cara no vídeo, que esse é o quadrinho, um dos quadrinhos pelo menos, mais esperados por mim em 2021. Na verdade, eu estou esperando ele há bem mais tempo, aí já vai quase daqui a pouco, 1 ano e meio, né? Daqui a pouco faria 2 anos. Por quê? Porque a trilogia Gatilho foi publicada originalmente de modo independente. Era lançado todo ano na CCXP, um volume. E, bom, eu nunca fui a CCXP, mas o Fred, que faz as thumbnails aqui do canal, ele vai. Então eu pedi ao Fred, cara, compra pra mim, né? Entrei em contato com o Pedro Mauro, que é um dos autores, ele reservou. Isso na última CCXP pré-pandemia. O que acontece? Acabou que eu não peguei com o Fred, a gente mora em cidades diferentes. Quando eu ia marcar com ele para encontrá-lo, pegar e a gente bater um papo, bom, pois bem, começou a pandemia, seguimos aí em certo isolamento até hoje, né? Mas a Pipoca Nanquim lançou a trilogia completa nesse volume único, assim. Bom, e chegou aqui, felizmente, eu finalmente pude ler, assim, né? Bom, o meu foco, a galera que acompanha o canal sabe, é falar da história, né? Mas nesse caso aqui eu não posso deixar de fazer um pequeno comentário sobre a edição. Gente, ela tá muito bonita, essa edição tá muito bonita. É com certeza uma das edições mais bonitas da Pipoca e Nanquim. Sendo bem sincero, eu acho a mais bonita. Eu tô falando uma das mais bonitas por margem de erro, né? Porque eu posso estar esquecendo alguma, mas a edição está muito bem cuidada. Deixa eu mostrar um pouco o interior para vocês, né? Então, os desenhos assim. Bom, há diferenças entre esse volume único e os álbuns lançados de modo independente. A primeira dessas diferenças salta aos olhos, que é a cor. A trilogia foi lançada originalmente em preto e branco, assim, né? Os 3 volumes, né? Gatilho, Legado e Redenção. E para essa edição foi colorizada, ou seja, é uma história que foi originalmente pensada em preto e branco e depois colorizada. Confesso para vocês que esse era o meu receio com essa edição. Quem já viu meus vídeos sobre quadrinhos colorizados da Bonelli, por exemplo, sabe que eu sempre digo que, cara, eu acho que foi feito em preto e branco, é melhor ficar preto e branco, achava que isso aqui podia não ficar tão legal, mas surpreendentemente eu achei que ficou muito bom. E aí eu fui dar uma olhada quem fez as cores e vi que é o próprio Carlos Stefan, que é o roteirista da história. E aí, bom, primeiro que ele se mostrou, eu não sabia que ele era colorista também, ele se mostrou um colorista bem habilidoso. E segundo, que com certeza, assim, vê a trilogia como um filho dele, né? Então ele cuidou muito bem disso. As cores ficaram muito boas, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Outra coisa que eu tenho a dizer pra vocês, antes de entrar nas histórias, é que eu tenho que confessar que o que mais me despertou inicialmente o interesse pela trilogia Gatilho foi o Pedro Mauro. O fato do Pedro Mauro desenhar. Todos sabem aqui do meu gosto pela Bonelli. E o Pedro Mauro desenha para Bonelli. Ele com frequência trabalha com aquele que é um dos meus roteiristas preferidos, que é o Gianfranco Manfredi. Então falei, cara, quero ver Pedro Mauro num trabalho assim, com um brasileiro, num trabalho autoral. Pedro Mauro, com o Manfredi, ele fez Mujico, por exemplo, fez também uma série sobre a juventude de 68 na Itália, fez alguns volumes de Adam Wilde que não saíram no Brasil ainda, e eu queria ver o trabalho autoral dele. Mas eu vou dizer, minha gente, o roteiro do Carlos Stefan é muito bom, é muito bom. No contexto dessa obra aqui, desenhos e roteiro estão assim, pau a pau. Os dois conversam muito bem, o roteiro e o desenho. O desenho combina com o roteiro combina com o desenho, a história combina com o desenho. Mas não só isso, os dois são muito bons. O trabalho do Carlos Stefan está ótimo e o do Pedro Mauro também, né? Mas vamos ao conteúdo. São 3 histórias, né? Nome trilogia aí. E essas 3 histórias, elas formam um todo, elas contam uma jornada, elas contam uma saga, mas ao mesmo tempo cada uma delas possui começo, meio e fim. Todas, ao meu ver, são ótimas e o todo é melhor ainda. Mas para mim a primeira história se destaca. Deixa eu mostrar para vocês. A primeira história se destaca. É uma história de vingança, né? Esse tema da vingança ele perpassa a obra toda, mas nessa primeira história ele está no primeiro plano. E é uma história de vingança onde todos praticamente são vítimas, né? Todos praticamente são vítimas. E não é incomum que algumas vítimas se tornem vilões, né? Que geram outras vítimas. A trilogia Gatilho ela é um western
que tem vários elementos do gênero. Por exemplo, o caçador de recompensas, a busca pela vingança, a lei do mais forte num contexto de ausência de Estado, o roubo do trem, e outras coisas. Assim. Gatilho é também uma tragédia familiar que atravessa gerações. A violência recebida por uma pessoa, né, por uma geração, perdão, a violência recebida por uma geração, ela tende a ser transmitida para a geração seguinte. E será que é possível quebrar esse ciclo? Os personagens, assim, de certo tipo de western, eles tendem a ser personagens de uma peça só. Vamos colocar, eles possuem valores, são inflexíveis na sua posição. E várias boas histórias são contadas com esse tipo de personagem. Pensem no Tex, por exemplo. Tex tem várias boas histórias e ele é esse tipo de personagem de uma peça só. Ele é perpétuo, né? Ele não muda. Não é o caso aqui da trilogia Gatilho. Assim, não é esse o caso do personagem. Há uma curva de aprendizado, há mudanças. Assim. Esse personagem, o protagonista, ele se sente uma vítima do destino. Né? Aquela é a vida que o escolheu e não a vida que ele escolheu. Em determinado ponto da história, inclusive, ele diz isso. Né? E ele também busca lutar contra esse destino. Mas será que é possível fugir desse legado familiar? Ou ao menos, né, sei lá, abrir um caminho diferente para outro? Né? Quem sabe até para a próxima geração? E em certas assim, passagens de Gatilho, há uma melancolia que nos westerns que eu já tive contato, o que mais me lembra é o Ken Parker. Né? Há passagens de Gatilho que conversam bem com algumas edições de Ken Parker, que inclusive, bom, teve uma notícia boa, vai ser relançado no Brasil agora, né? Bom, vale, assim, dizer algumas coisas, né? Gatilho tem tudo isso que eu estou dizendo, né? Todas essas questões, vamos colocar assim, mais melancólicas, só que tudo isso está numa trama que é bem envolvente. E numa trama que tem bastante ação. Uma trama, vamos lá para usar o termo, né, que tem bastante bang-bang. Assim, né? E Gatilho se passa num momento histórico de transição. Se passa no fim da Lei do Oeste, vamos colocar dessa maneira. O Estado vai chegando àquele local, as leis vão se modificando. A gente vê, por exemplo, o caçador de recompensa sendo colocado como fora da lei. Aquele que era lei se torna um fora da lei. Isso está aqui. E nisso, assim, nós vemos o protagonista passar progressivamente a viver num mundo onde não há espaço para ele. O mundo onde ele vivia cada vez mais vai acabando e o mundo que está surgindo não tem espaço para ele. Isso não é só com o protagonista, não. Há outros personagens que vivenciam essa situação existencial. Nesse sentido, Gatilho conversa bem também com certas tragédias gregas. Né? As tragédias, as grandes tragédias, tendem a ser feitas exatamente nesses momentos de transição, onde a contradição entre estilos de vida ela acaba sendo não resolvida por várias pessoas. Só pensar, por exemplo, na Antígona, que nós vemos ali a contradição da lei do oikos, do lar, vamos colocar, e a lei da polis, da cidade. Né? O oikos, ele tinha certos procedimentos, né? Então deveria, sei lá, enterrar os mortos. A polis lançou com outras leis. Né? E a protagonista da Antígona, ela vive esse drama, né, de viver a lei do oikos, de ser fiel à lei do oikos e ser punida, porque, na verdade, o mundo que está surgindo não quer dar espaço àquilo, é uma lei que é o contrário daquilo. E aqui nós vemos há um quê dessa Antígona. Né? Nós vemos, por exemplo, como eu disse, né, o Estado chegando, certa concepção de justiça se consolidando e alguém que está vivendo, né, a partir de códigos anteriores. Então, há algo sim aqui que conversa com a tragédia grega. Né? Há também, embora aí eu talvez forçasse um pouco a barra, né, mas dá para pensar um pouco algumas coisas com Édipo, né? Só que aqui eu acho que seria uma forçação de barra, mas o tema da morte do pai, o tema, de certa maneira, da busca pelo pai está aqui presente, embora aí de uma maneira bem diferente do Édipo. Né? Mas esse tema, por exemplo, do destino que se coloca, isso está presente aqui constantemente. Né? Então, Gatilho é uma tragédia nesse contexto, é uma tragédia, é um western
É um western que tem muito aí de tragédia grega, assim, muito de tragédia grega. Um roteiro muito bem realmente construído pelo Carlos Stefan. E no final não decepciona, assim, o final é muito condizente com o que veio antes, assim. Bom, falei que há diferenças no volume, só mencionei a cor, mas há outras, né? Uma delas é que esse volume ele tem uma história extra. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Ao final, essa história extra é em preto e branco, inclusive isso é bem legal para que a galera possa ver como é que foi o projeto, né? A arte do Pedro Mauro aí em preto e branco. E essa história, ela se passa em algum momento da primeira, né? E ela expande, né? Ela é como se fosse uma expansão do primeiro álbum, na qual nós vemos a trajetória do escocês, e como eu disse, isso em preto e branco. Outra coisa muito legal aqui é que tem um prefácio muito bom do Gianfranco Manfredi, do autor de Mágico Vento, aí quem o Pedro Mauro trabalha. O prefácio é realmente muito bom. Inclusive, ao fazer o roteiro desse vídeo, eu tive que fazer um esforço para me afastar do prefácio, porque o Manfredi dá chaves de leitura que são muito interessantes. Ele fala de muitas coisas aqui, muitas coisas da tradição do western, por exemplo. Fala de certa maneira também da tragédia clássica, conversando mais com Shakespeare, por exemplo. Cara, é um senhor prefácio. Dá pra fazer um vídeo lendo e comentando o prefácio, assim. Inclusive ele lê Gatilho a partir da ideia de hereditariedade. É muito legal, é muito bom mesmo o prefácio. Enfim, assim, uma bela edição para um belo quadrinho, assim, uma bela edição para um belo quadrinho, assim. Vai disputar a vaga, não dá para dizer que vai estar, né? Até porque eu faço uma lista fechada, mas está disputando, é candidato forte na minha lista de melhores leituras do ano. Já está, com certeza, na minha lista das melhores leituras desse mês. Enfim, minha gente, é isso. Agradeço por vocês terem visto o vídeo. Peço que você dê teu joinha, peço que desculpe aí um pouco o barulho das crianças na casa. Não tem muito jeito, né? Eu acabo tendo que lidar com um monte de variáveis, né? Para gravar os vídeos. E, bom, e as crianças vão brincar, elas estão fazer isso, não tem jeito. Então peço um pouquinho de desculpas, mas é algo que eu não tenho muito o que fazer. Enfim, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, tá na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra, quiser usar esse link, ajuda demais. Eu vou deixar inclusive o link da trilogia Gatilho também na descrição, caso alguém tenha interesse, né? Esse link é o que sustenta o canal, vamos colocar assim, né? Caso você use esse link, me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Tem também o cupom da loja da Editora Novo Século, Mini HQ. Caso você vai fazer uma compra na loja da Editora Novo Século, que lá tem vários quadrinhos, livros, né? Se você usar esse cupom, também ajuda o canal. O cupom dá 30% de desconto para quem utilizar, né? Tem que fazer o cadastro na loja primeiro. Enfim, todos os jabás feitos, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.